Olá pessoal, sou a missionária Glaucilene e hoje estou aqui para falar sobre o tema mais pedido do nosso canal. O tema é chamada ministerial. Como se deu a nossa chamada ministerial? Qual é a nossa experiência? E vocês sabem que eu praticamente nasci num lar cristão. Aos 3 anos de idade, os meus pais foram alcançados pelo Evangelho. Eu cresci ouvindo sobre o amor a Deus, o temor a Deus e a importância do serviço para Deus, de se doar para fazer a obra do Senhor. E aos 9 anos de idade, o meu pai foi pastorear o primeiro campo, Santa Rita, Paraíba. E lá nós pudemos sentir o nosso coração mais aflorado, concernente à chamada ministerial. Eu grudei praticamente no meu pai e a partir dos 9 anos de idade eu passei a ter experiências, vê-lo trabalhando para o reino e a chama ardeu cada vez mais no meu coração. Eu ouvi alguém falar, já quando eu tinha uns 18 anos, se você consegue dominar a chama no seu coração, você pode viver seu ministério. Mas se você não consegue dominar a chama do seu coração, isso quer dizer que você não consegue viver sem ele. E literalmente essa frase se encaixou na minha vida. Porque os anos foram passando e a chamada específica, porque há a chamada para todo cristão, que é a de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a grande comissão. Todo cristão é convidado a propagar o evangelho. Nenhum cristão pode fugir dessa responsabilidade, mas há a chamada específica, que é para ministérios na igreja, que é a chamada missionária, que é a chamada para o serviço, o auxílio àqueles que são necessitados e muitas outras áreas. E eu fui crescendo com essa chama ardendo, pulsando no meu coração. Os anos foram se passando e a partir dos 13, ali entre 13 e 15 anos, eu comecei a doar as minhas férias para o reino, em favor do reino, indo para as congregações da nossa igreja. Vocês sabem que eu faço parte da Igreja Batista Missionária Ministério Conquistar, pastoreada pelo pastor Antônio Egito e a pastora Neide Rocha. E a partir de então eu comecei a ir para as congregações, auxiliar os obreiros naquilo que eu podia, com a pouca idade que tinha, mas o meu amor era grande em servir, em contribuir naquilo que eu podia contribuir. Então, os anos foram se passando e cada vez mais. Dezembro era tempo de pegar a estrada e ir para as congregações de interior e ali ajudar, auxiliar no evangelismo, nos cultos na igreja, nas visitas, naquilo que eu podia fazer. Aquilo me completava, aquilo me realizava, aquilo me fazia feliz. E os anos foram se passando. No ano 2007, eu estava justamente no campo que hoje estou, São Vicente Ferre. Na época, o pastor da nossa igreja nessa cidade era o pastor João Genuíno. E o meu pastor presidente, ele nos fez o convite para nós estarmos indo fazer um seminário, para podermos desenvolver um pouco mais, conhecer um pouco mais, e foi um tempo assim extraordinário. Fevereiro de 2008, eu estava ingressando no seminário e foi ali uma experiência magnífica de conhecer pessoas de outros países, de conhecer pessoas com diversas chamadas, e isso me fez crescer e cada vez mais fez crescer essa chama dentro do meu coração. Eu fiz seminário no Seminário Teológico da Missão Juvep, na Paraíba, lá em João Pessoa, e foi um momento extraordinário. Eu via Deus traçando os meus passos, eu via Deus conduzindo a minha vida. A igreja a qual eu faço parte, ela nos enviou para o seminário, ela nos manteve pelo percurso dos 4 anos no seminário. Eu louvo a Deus por esse ministério que enxergou na minha vida aquilo que Deus tinha para nós. No ano de 2013, na verdade no ano de 2012, eu recebi a proposta para ir para o meu primeiro campo missionário, e aquilo ali era como... É uma alegria que eu não consigo externar, que eu não consigo explicar. Eu já tinha o meu primeiro filho, eu já estava casado, o meu esposo era funcionário público na Paraíba, e nós iríamos para uma cidade bem mais distante, 2 horas de viagem, mas quando se há uma chamada, quando se há um anseio, quando se tem o desejo, as improbabilidades, as dificuldades, elas
não são maior do que o desejo de fazer. Quando você quer, você faz. Quando você anseia, você realiza. E eu louvo a Deus porque no ano 2012 eu fui passar 15 dias na cidade para conhecer a cidade, um momento de avaliação, um momento de saber se nós realmente era para irmos. E lá o Senhor falou conosco de uma maneira extraordinária e aí pudemos retornar à nossa cidade, preparar todas as nossas coisas e nos conduzirmos ao nosso primeiro campo missionário. Então, para resumir, eu diria assim: a chamada, ela precisa ser forte no seu coração. Não é uma coisa que você faça por fazer. É uma coisa que você se realiza em fazer. É uma coisa que você ama fazer. É uma coisa que não lhe traz danos no fazer. É uma coisa que não lhe traz pesar no fazer. Pelo contrário, é prazeroso. É um momento de realização em cumprir o chamado de Deus. Então, essa chamada missionária que está na nossa vida desde a infância é uma coisa que eu acredito que antes mesmo que eu viesse ao mundo já estava traçado este caminho para que eu pudesse percorrer. Então, eu louvo ao Senhor pela chamada, louvo ao Senhor pelo ministério, louvo ao Senhor por poder servi-lo. E você que tem uma chamada específica, eu animo, eu encorajo para que você possa cumprir aquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida. Seja forte, seja corajoso e você vai ver como é bom estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é perfeito e não nos traz dores nem danos. As dificuldades, por maiores que elas sejam, e vocês vão ouvir sobre elas quando eu gravar o próximo vídeo sobre o nosso primeiro campo missionário, elas não são maior do que a força de Deus que está dentro de você. Então seja forte e cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você a nos ajudar a crescer a família, o canal Missionária Glaucilene, e compartilhar, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e compartilha com os seus amigos para que esses vídeos possam abençoar também a vida deles. Que Deus te abençoe e te guarde, que a mão do Senhor esteja sempre sobre ti.